hospital. Vamos interceder pelas crianças. Você que está aí na sua casa também nos assistindo, coloque, apresente suas crianças perante o Senhor. Deus, nós queremos nesta noite clamar pelo Mateus, pela Manuela, declarar, Senhor, que a tua bênção está sobre a vida dela. Deus, guarda nossas crianças desses vírus, dessas infecções. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos, Senhor, todo vírus, toda infecção. Cura, Senhor, nossas crianças, livra do mal. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor está guardando, o Senhor está livrando. E em nome de Jesus, traz saúde, Senhor, sobre as crianças. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Iniciando uma semana abençoada, né? Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. E hoje é dia de quem? Das mamães. Parabéns, mamães, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida de cada uma. E, como eu falei de manhã, a Jo me jogou no fogo, né? Porque mãe pregar para mãe é fácil, né? Mas pastor, ou eu, homem, pregar para mamãe já é mais complicado. Mas eu espero que Deus me ajude. Eu me empenhei a semana inteira pesquisando e orando, e eu sei que Deus vai falar muito com você nesta noite, vocês que estão aqui e também você que está nos assistindo pela internet. E eu quero ler com os irmãos Salmo 127, 1. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa... Espera aí, vou esperar vocês verem aí. Está apressadinho, né? Aleluia. Houve luz neste lugar. Vamos lá? Todos acharam? Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados no sono, ou enquanto dorme. Gente, como não servir um Deus desse, que te abençoa quando você está dormindo? Oh, meu Deus, que maravilha! Eis que os filhos são herança do Senhor, e fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Incline sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir que nesta noite a tua palavra fale conosco. Que nós possamos sermos inspirados, sermos motivados, que a palavra nesta noite nos traga esperança. Que nós possamos nos levantar, Senhor, e dizer: eu vou representar a esse Deus tão poderoso, que enquanto eu estou dormindo, Ele está me abençoando. Enquanto eu estou dormindo, Ele está me prosperando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia mostra algumas mulheres que, com o temor do Senhor, uma fé inabalável, superaram muitas crises e lutaram por suas famílias. Eu creio que Deus tem levantado mulheres, mães nesses dias que têm a mesma motivação e que têm a mesma fé e têm a mesma esperança, que é levar suas famílias à presença de Deus. Levar seus filhos à presença de Deus. Porque a mãe
vê o perigo lá na frente e ela já está alerta, sempre para poder lutar pelos seus filhos. Então, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida, minha irmã, mãe, coragem, que você seja corajosa, que você se levante como protetora em oração, que você realmente se levante e diga assim: eu vou deixar um legado para os meus filhos. Qual legado? Um legado de uma mulher de Deus, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que guardou a palavra com toda a sua força, com todo o seu poder. E nós vemos algumas mulheres aqui, nós vemos Joquebede, mãe de Moisés, que num decreto onde Faraó ordena que todos os meninos abaixo de 2 anos fossem mortos, ela tem uma revelação ou um entendimento e coloca Moisés dentro de um cesto e larga Moisés no rio. Quem das mães aqui faria isso com seu filho? Eita, nós! Que mulher de fé, né? Que mulher abençoada, que acreditou que Deus era quem ia guardar, que Deus era quem ia fazer. E Moisés ali é salvo e se torna um grande líder de uma nação. Ana, mãe de Samuel, estéril, perseguida por Penina, mas ela não desistiu de querer deixar um legado, ela não desistiu de querer deixar algo para a geração dela. E ela então clama por Samuel. E Samuel vem. E Samuel é um grande líder também na sua geração. Maria, mãe de Jesus, que não sendo casada, mas recebe a notícia: você dará à luz. E ali ela não se recusou, ela entendeu que era Deus falando com ela, e ela realmente se colocou à disposição de Deus. Esta palavra, nos colocarmos à disposição de Deus, faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não somos capacitados, mas é Deus quem capacita quando alguém se dispõe a fazer. Isso é importante, você se dispor a fazer. Sara, mãe de Isaac, não podia ter filhos, estéril, mas através da disposição dela, da obediência dela, houve uma geração, e nós fazemos parte desta geração. Então, qual é a semelhança dessas mulheres com as mulheres, as mães da IMF? Qual é a semelhança? Temor de Deus. Eu creio que todas que estão aqui e as que estão nos assistindo, as mães, são mulheres tementes ao Senhor. Capacitadas, perfeitas, não, mas dispostas a serem usadas pelo Senhor, usadas para que Deus faça através de você uma grande obra. E eu sei que quando nós nos levantamos e entendemos isso, as coisas acontecem. Nós temos que entender, mães, que o filho que você tem não é teu. Ele não é teu. O que a palavra diz que o filho é? O filho é o quê? Herança do Senhor. Se é herança do Senhor, nós somos simplesmente pessoas a quem Deus deu a incumbência de ensinar no caminho, de abençoar, de cuidar desta criança. E é um privilégio, não pode ser um peso. Você tem que encarar isso como um privilégio. Eu estou cuidando da herança do Senhor. Eu estou cuidando da herança do Senhor, porque os nossos filhos vão continuar entregando a palavra de Deus para as gerações. Através dos nossos filhos, as próximas gerações vão conhecer ao Senhor, porque é nós que recebemos a palavra. Lá atrás nós somos tidos como flecha, e fomos lançados para fazer a obra, e continuamos sendo lançados para fazer a obra de Deus. Então, os filhos são flecha, minha irmã. E flecha serve para quê? Para ser
lançada. Na aljava ou na bolsa, ela não serve para nada, é simplesmente um enfeite. Então, que você possa entender isso. Filhos são presente de Deus. E a palavra aqui nos leva a entender que nós somos arqueiros. Nós somos quem lança a flecha. Nós somos quem vai preparar toda a flecha para ela ser lançada e atingir o alvo. E nós precisamos nos empenhar em fazer muito bem esse trabalho, porque depende do nosso trabalho. E eu sei, irmãs, que vocês, dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Amém? Um excelente trabalho. O arqueiro, ele molda a flecha. Moldar a flecha num filho é o quê? Formar caráter. Formar caráter. Preparar filhos para que ele tenha uma vida reta, íntegra, tema ao Senhor, se desvie do mal e viva uma vida realmente com o propósito de agradar a Deus em tudo que ele faz. Porque quem vive uma vida para agradar a Deus, com certeza, com 100% de certeza vai ser bem sucedido, porque quando nós agradamos a Deus, é Ele quem peleja as nossas guerras, é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele quem vai à frente. Então, as nossas flechas, irmãs, precisam voar longe. As nossas flechas precisam ir além do que nós estamos indo. Nós precisamos, então, calibrar muito bem essas flechas. O que seria calibrar? É ensinar o caminho, é ensinar no caminho, temer ao Senhor. Não é falar, mas é você temer ao Senhor, e com certeza as crianças vão te seguir. Eu vejo hoje os filhos fazem o que os pais fazem. Muitas vezes eles não fazem o que os pais mandam fazer, mas se o pai faz uma coisa, ele vai seguir, ele vai fazer. Ele vai andar na presença de Deus, se você andar na presença de Deus. Ele vai para a igreja, se você for para a igreja. Ele vai ser um bom trabalhador, se você for um bom trabalhador. Então, calibre bem as suas flechas. Confesso para vocês que essa próxima parte, para mim, me traz um grande temor. Porque muitas vezes nós falamos para as mães que têm filhos carnais. E muitas irmãs, ou muitas mulheres, não conseguem ter filhos. Elas deixam de ser mães? Elas deixam de ter o instinto materno dentro delas? Não. Porque é um acessório que o Senhor já colocou dentro da mulher, que é cuidar de outros. Que é preparar outros. As irmãs, muitas vezes, que não conseguem engravidar ou que não querem ter filhos, elas são cercadas de sobrinhos, são cercadas de amigos. Os amigos levam os filhos para ela, muitas cuidam de irmãos, e elas são tidas como a mãe de muitos ao redor delas. Então, o que a palavra diz sobre isso? Eu orei muito para trazer essa palavra para vocês. Isaías 54:1 diz o seguinte: canta alegre, ó estéril, que não deste a luz. Rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estende-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha que profecia espetacular. Então,
o Senhor aqui está prometendo que ninguém vai ficar sem descendência, porque a todos Deus vai dar uma oportunidade de gerar uma descendência. Muitas vezes você pode não ter filhos carnais, mas o Senhor vai colocar do teu lado filhos espirituais, que você vai preparar, que você vai fortalecer, que você vai calibrar para lançar, e essas flechas vão ser lançadas para que continuem pregando a palavra de Deus, para que continuem vivendo a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa te levantar, te trazer graça para isso. Tem alguns maridos perguntando: o que eu estou fazendo aqui hoje, pastor? O senhor só está pregando para as irmãs? Pergunto para você, meu irmão: você já agradeceu hoje pela sua esposa? Você já agradeceu pela sua mãe? Você já agradeceu pelas irmãs? Suas irmãs que geraram, suas irmãs que te deram sobrinhos? Nós estamos aqui, queridos, para sustentar as mamães, sustentar as irmãs que têm essa responsabilidade também de ser arqueiras, de moldar, de lançar as flechas do Senhor. Que Deus possa derramar poder sobre você também, meu irmão, nesse dia, e você entender que você cumpre um papel muito importante, que é sustentar a sua esposa nesta missão, que é sustentar a pessoa, as mamães que estão ao teu redor, para que ela cumpra bem esta missão. A Bíblia nos dá alguns papéis para as mamães, que ela instruam seus filhos espirituais. Instruir quer dizer o quê? Discipule seu filho. Discipular quer dizer ensinar o caminho, é mostrar o caminho, é temer ao Senhor, é levar as crianças à responsabilidade de honrar a Deus, de servir ao Senhor, de estar na presença de Deus. Outra coisa é amar e cuidar muito bem do filho que Deus colocou na tua mão, porque ele não é teu. Novamente, ele é o quê? Ele é herança do Senhor. Se ele é herança do Senhor, meu Deus, quem sou eu para negligenciar e fazer um mau trabalho cuidando da herança do Senhor? Eu preciso zelar muito pela herança do Senhor. Seja sábia, seja virtuosa, e com certeza a criança que está na tua casa vai viver e vai querer também servir ao Senhor com sabedoria, com entendimento. Edifique a sua casa, minha irmã, e principalmente deixe um legado. Deixe um legado de respeito, de amor, de oração, de intercessão, de leitura da palavra, de testemunho, que vai fazer toda a diferença. Por quê? O Senhor está zelando, como diz o versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que ela edificam. O Senhor quer edificar, mas o trabalho é nosso. O trabalho é nosso, é nós quem temos a responsabilidade de trabalhar e edificar para o Senhor. E esta semana eu fiz questão de ver algumas irmãs para me ajudar a pregar hoje à noite. E eu mandei duas perguntas para as irmãs. Qual foi o seu maior desafio como mãe? E aí, eu tenho o testemunho da mãe 1 aqui, ó. Com 23 anos, já mãe de 3 filhos, a Deliene, a Daniele e o Júnior, até então tudo bem. Foram 13 anos de uma vida normal, sem muitas dificuldades. Quando de repente meu esposo teve uma doença muito grave, não podendo mais trabalhar, foi aí que tive que enfrentar o desafio da vida. Foram 20 anos de luta. Sempre procurei ser espelho para os meus filhos, ensinando eles o caminho do bem
e serem pessoas educadas, honestas e principalmente amorosas umas com as outras. Hoje vejo que tudo valeu a pena. E só consegui porque Deus sempre esteve comigo. Me ajudou, me carregando, me sustentando em todos os momentos. Foram tempos difíceis, mas com muitas alegrias também. Hoje eu entendo que Deus me deu tudo o que eu precisava, a minha família. Dali construiu uma família e me deu o primeiro presente, minha neta Lorena. O Júnior se tornou um homem responsável e amoroso e me deu o meu segundo presente, minha netinha Melina. E essa semana descobri o meu terceiro presente está a caminho. Agora, a Daniele, que me mostrou o verdadeiro caminho da vida, Jesus, que através da mudança dela, que hoje entendo o quanto Deus estava comigo, sempre à frente de tudo. Eu só tenho a agradecer por todas as oportunidades de cuidar cada um deles. Obrigado, Deus. A segunda mamãe. Qual o seu maior desafio, segunda mamãe? Pela correria do dia a dia, não poder vivenciar a maternidade de forma plena. Conte uma situação que te marcou. Todas as situações marcam. Não tem um dia onde o filho não seja centro da nossa vida. É verdade, irmãs? Mamãe 3. O maior desafio serve para meus 2 filhos. Foi após 14 anos de casado, achando que nada mais poderia mudar isso, eu tive que tomar uma decisão de me separar do meu marido, porque além de alcoólatra também se tornou agressivo. O maior desafio foi criar 2 filhos sozinho, o Hudson, que tinha 9 anos, e a Bruna, que tinha 5. Ter que trabalhava no Ribeirão Shopping, pegava 2 ônibus para ir e 2 para voltar. Cuidar deles sempre foi uma preocupação de não deixar faltar nada e também ficar de olho para que eles não se perdessem na vida. Foi uma fase difícil, pois não tinha carro, fiquei numa situação financeira terrível, o pior, meu ex-marido que me perseguia a gente noite e dia. Graças a Deus eu tive minha mãe que me ajudou como pôde, sou grata a ela. E já naquela época, onde conhecia só Jesus de ouvir falar, ele já me conhecia pelo nome. Porque se não fosse o cuidado e a misericórdia dele na minha vida, com certeza não estaria aqui. Meu ex nos perseguia sempre, ameaçava de matar todo mundo, e eu sei que se nessa época não fosse Deus, a minha vida eu não teria conseguido. Mãe 4, é a 4, né? O maior desafio para mim foi a privação do sono. O nascimento do meu filho foi uma situação que mais marcou a minha vida. Depois dele, eu descobri uma força e um amor que eu nunca imaginava ter. Mãe 5. Qual foi seu maior desafio, mamãe? Foi, algumas vezes, equilibrar amor, culpa, cansaço e responsabilidade. Qual a situação que te marcou? A minha filha Ana Beatriz me marcou profundamente quando ela, além de construir sua família através do casamento, me presenteou com a alegria de ser avó e conhecer o amor do meu neto. O João Pedro marcou minha vida pela decisão consciente, independente de se batizar e demonstrar a maturidade e a fé das suas próprias escolhas. Mãe 6. Foi ter engravidado aos 17 anos. Mãe solteira, já trabalhava. Passei muitas coisas difíceis, mas eu
persisti em Deus e com essa dificuldade eu tive forças para conquistar grandes coisas. A situação de cada filho marcou muito a minha vida. Filho 1, primeiro dia dela na escola com 4 meses. Primeira filha, chorei muito por não poder ficar com ela. Filho 2, na véspera de Natal, os primos dele veio em casa e na hora de tomar banho, ele colocou nos primos 2 trocas de roupa nova que tínhamos comprado para ele. E ele usou uma roupa qualquer. A alegria dele era ver os primos bem. Ele não comemorou o Natal, sentiu que quis dar aos primos a mesma alegria de família. Filho 3, quando eu nem sabia que ela existia, a Lívia, no meio de uma oração, me disse que ela viria. Fiz um exame e estava grávida, semanas após o meu casamento. A mãe 7, né? Meu maior desafio como mãe, estou vivendo agora, é entender que minha filha cresceu. Difícil isso, né? Durante todos os anos, meu coração estava acostumado a cuidar, proteger, orientar e estar presente em cada passo da vida dela. Agora, ver que ela está pronta para construir a própria história mexe profundamente comigo. Existe uma alegria imensa em saber que ela se tornou uma mulher forte, capaz e preparada para viver os planos que Deus tem para ela. Mas também existe um processo silencioso dentro de mim, aprender a soltar. Aceitar que ela já não precisa de mim da mesma forma e compreender que o amor de mãe também se revela em permitir que os filhos voem. Acho que esse equilíbrio é o mais difícil e o mais bonito da maternidade. Perceber que criamos filhos para o mundo, mesmo quando o nosso coração queria mantê-los pertinho. Mãe 8. O maior desafio de ser madrasta foi aprender a ser mãe sem ter planejado isso para a minha vida. Que desafio. Eu não quis ter filhos. Não me achava capaz. Então, no começo foi muito difícil para mim. Eu não sabia como agir, como cuidar, como educar e nem como encontrar meu lugar nesta relação. Mas tudo começou a mudar quando ela passou a ficar mais tempo conosco. Aos poucos, fui criando um amor, um cuidado e um sentimento que nunca imaginei sentir. Hoje, entendo que ser mãe é uma construção diária. Mãe 9. Cada um tem seu jeito de ser. Ser mãe é uma coisa maravilhosa, um sentimento misturado de amor e medo, insegurança, respeito, mas acima de tudo um amor que nós mães nem sabemos explicar. Aí começam os obstáculos, começamos a entender que somos fortes como leoas. Tenho 4 filhos maravilhosos. Essa mãe aqui tem 3 filhos naturais, e quando ela parou, falou assim, não vou mais ter filhos, uma das irmãs dela ficou doente, e ela ficou com o sobrinho, e o sobrinho passou um tempo enfermo, mas hoje ele já está com 16 anos, e Deus tem cuidado dela também. A mais marcante para mim é essa última aqui. Tem uma aqui que eu separei também. Boa noite, pastor.
Foi quando ele tinha 5 meses de vida e ficou internado por 7 dias, por conta de bronquite e começo de pneumonia. Foi um baita susto, tive que sair do meu trabalho de 8 anos e cuidar dele. Mas foi a melhor coisa que fiz. Tive o privilégio de estar e poder presenciar os primeiros passos, as primeiras palavras dele. 10, mamãe 10, mamãe 11. O maior desafio de todas as mães, acredito que é a adaptação. Desde a gravidez, adaptar o corpo às mudanças físicas, mentais e hormonais. O primeiro dia de vida, tudo novo. Aquela criaturinha se adaptando ao mundo e nós a ela. Momentos de alegria, sustos, dores, bênçãos, tudo junto. Durante o crescimento, todas as fases, a infância e a vida adulta, nos adapta ao ritmo deles, suas amizades, suas vontades, educação, primeiros namoricos, o sofrimento deles pela vida, angústia, alegria, vergonha, coragem, conquistas e bênçãos. Enfim, os filhos chegam e nos fazem adaptar a eles com amor incondicional e infinito. Duas situações dos meus filhos me marcam até hoje. Com o Fábio, que hoje teria 28 anos, e com a Lara. Num acidente de carro, o pai estava junto, o Fábio partiu, dilacerou como mãe. Não há dor igual. Nesse caso aqui, faleceu o Fábio e faleceu o pai, no acidente. E a Lara estava nesse carro. A Lara foi a única que sobreviveu. Penso como bênção, mesmo em meio ao desespero daquele momento, Deus ter me deixado ficar com Lara. E o outro grande acontecimento, muito me abençoa, foi acompanhar agora a Lara sendo mãe. Poder sentir o quanto sou abençoada por viver este momento junto com o meu neto e ver o milagre da vida de novo se repetindo na minha vida. Qual é a diferença das mães da Bíblia, ou qual é a semelhança das mães da Bíblia com essas mães? Todas. Todas lutando para que os seus filhos sejam bem-sucedidos, lutando para que seus filhos possam enfrentar a vida. Sabe, irmãs, nós não vamos mudar muito radical o mundo daqui para frente. Nós não temos que nos preocupar com que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas nós temos que nos preocupar que filhos nós vamos deixar para o mundo. Essa é a nossa missão. Eu não tenho que lutar para mudar o mundo, mas eu tenho que lutar para preparar meu filho, meus netos, para enfrentar o mundo que está aí. Mãe bem-sucedida não está se referindo à perfeição. Mãe bem-sucedida é mãe dedicada, mãe equilibrada, que cuida dos filhos, que está ali quando o filho precisa. Você não tem que ser perfeita, mas você precisa ser presente. Você não está isenta de errar, mas você pode sim,
nas suas limitações, mostrar que Deus é soberano, que Deus é cuidadoso, que Deus está presente para te guardar, e Deus está presente para realmente cumprir o plano dele para a tua vida. Como uma das mães aqui falou, eu não estava preparada para liberar a minha filha, mas é isso que eu tenho que fazer, porque ela não pode viver no meu redor, ela tem que realmente formar a família dela. Esse é o sentido da flecha. Você prepara e lança e fala assim, vai viver a tua vida. Se você tiver vontade de voltar e comer a minha comida, beleza, só me avisa, traz o refrigerante, não vem de mão vazia não, querida. Pode vir. Mas pelo menos o refrigerante você traz. Se vai fazer sopa, o queijo ralado é responsabilidade sua, de jogar na sopa. O pão, a torrada, que vai comer na sopa é responsabilidade sua. Eu faço a sopa e você traz a torrada. Mas nós precisamos, irmãs e irmãos, confiar no que nós estamos ensinando. Alguns estão pensando assim, o que eu vivi para trás não foi bom exemplo. Sempre existe tempo de corrigir a rota. Sempre existe tempo de mudar uma história. A história só acaba quando Deus determina que acabou. Então que nós possamos nesse Dia das Mães entender o privilégio que é cuidar da herança do Senhor, que são os filhos. Pode ser carnal, mas pode também ser filhos adotivos, filhos, pessoas que estão ao teu redor e você abraçou como filho. Você dedica um tempo a ensinar. Eu estava conversando com a irmã Cida hoje de manhã e ela falou assim, pastor, muitas vezes eu passo horas falando com os meus sobrinhos, orientando. Eu passo hora ensinando as crianças. Ela dá aula para os adolescentes aqui no fundo. Hoje de manhã eu vi ela é desse tamanho assim. E aí eu vi um menino, eu passava meio metro para cima dela, abraçado, agradecendo porque ela tem feito na vida daquele jovem. Isso é abraçar, isso é ser mãe. Que Deus possa nos levantar e entender o privilégio que é ser mãe. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Pode ser que tenha algumas mães que estão aqui ou que estão em casa, falando assim, pastor, meu filho não está nos caminhos. Meu filho está longe dos caminhos. A nossa responsabilidade é entregar eles na mão de Deus. A nossa responsabilidade é dizer, Deus, eles são herança do Senhor. Eles não são nossos. Eles são tua herança, então Jesus cuida deles. Eu queria fazer com vocês um ato profético nesta noite. Talvez você já tenha feito isso, tenha entregado seu filho, consagrado seu filho ao Senhor. Mas eu quero que você repita, que você faça esse ato novamente e mostre para o mundo espiritual que você entendeu que ele é herança do Senhor. Então fala comigo assim, em nome de Jesus, eu consagro meu filho a ti e declaro nesta noite que ele é herança do Senhor e é Deus quem vai guardar, é Deus quem vai convencer o caminho que ele deve seguir. Nós entregamos hoje nossos filhos nas tuas mãos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus.
como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Falando de mães, a gente sempre olha nos olhos delas. A gente sempre olha nas mãos, no colo que embala. A gente pensa nas mães como um todo. A gente nunca olha para os pés. Não é verdade? E quão formosos são os pés das nossas mães. Sabe, quando eu engravidei da Rafa, eu falava, eu jamais vou andar daquele jeito que as grávidas andam. Quem já engravidou sabe, né? Porque no final da gravidez, a gente está andando assim. Não é verdade? Mas quão formosos são os pés das nossas mães. São os pés que correm durante a gravidez toda para carregar o peso. São os pés que correm toda noite quando o bebê faz um barulhinho. São pés que se cansam, mas não desistem jamais. São pés que correm quando o bebê cai e rala o joelho. A gente corre, a gente corre, a gente corre. E os nossos pés, eles nunca são olhados, não é verdade? Os nossos pés, eles sempre estão tão cansados, mas eles não desistem. Eles não desistem. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo, o nosso Salvador, lá na cruz, machucado, humilhado, dolorido, sofrendo, morrendo naquela cruz ensanguentado. Ele parou de olhar para o mundo inteiro e ele olhou para a mãe dele. E ele disse para João, cuida dela para mim. Não é verdade? Ele se preocupou lá na cruz com as mães que estão vivendo hoje. Com você, mãe, que está aqui hoje. Esse Jesus, ele olha por nós. Ele olha para os nossos pés cansados. Então, hoje a IMF vai deixar para vocês uma lembrancinha, um mimo. Não é grande coisa, uma coisa grandiosa, um presente caro. Mas eu estou deixando para vocês, meninas, podem distribuir, tá? Para as mães. Um escalda-pés. Para você olhar para o seu, fazer em casa e olhar para o seu pezinho cansado. Que Deus possa confortar seus pés. Porque os seus pés são formosos. Os seus pés estão ensinando a geração que vai pregar o Evangelho o tempo todo. Que você possa pregar e saber que os seus pés são formosos, amém? Eu quero orar por você, Senhor Deus. Eu agradeço por cada mãe que está aqui. Por cada mãe que mesmo com os pés cansados, não desiste jamais. Muito obrigada, Senhor, por poder ser mãe, por poder também carregar a força de ensinar a geração a pregar o Evangelho, a seguir o seu legado, Senhor. Nós te agradecemos por cada mãe que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Outra coisa, quem é a mãe com mais anos aqui hoje? Acho que é a Dona Maria, né? Dona Maria, pega aqui para mim. A igreja quer presentear você. Pode levar para ela. Que Deus possa abençoar sua vida sempre. Continuar dando exemplo para nós. Amém? Deus é bom. Boa noite, igreja da família. Tudo bem? Vem aqui dar alguns recados para a nossa igreja. A gente tem algum visitante hoje? Não, né? Temos? Sejam bem-vindos, viu? Na casa de Deus, na Igreja Missionária da Família.
Assim que o culto terminar, procure a Andréia para dar o contato de vocês, que a gente quer saber mais de vocês. E volte mais vezes, tá? Que a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Igreja, o próximo recado. Nesse próximo sábado, dia 16, nós vamos ter Atmos, né? O Atmos vai estar no Seja um culto de jovens que reúne várias igrejas da nossa cidade. Convida toda a sua galera e vai lá com eles, que vai ser muito bom, vai ser de aprendizado, vai fazer amizade e o importante, vai falar da palavra de Deus, tá? Entre em contato com a nossa igreja para vocês saberem o local e o horário. E dia 24, nós vamos ter a apresentação de crianças aqui na nossa igreja, no culto das 19 horas. E se você quiser apresentar a sua criança, então vocês podem entrar em contato também, mandar uma mensagem pelo WhatsApp da nossa igreja para fazer as inscrições, tá bom? Convide pessoas para vir aqui apresentar a sua criança, que é uma bênção de Deus. Então vamos estar orando para a gente terminar o nosso culto. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa mensagem. Hoje nós tivemos o privilégio, né, de estar falando no Dia das Mães. Foi uma bênção. Que o Senhor abençoe cada uma de nós. Eu falei para o pastor que ele fez eu voltar no tempo, que é uma bênção de Deus a gente ser mãe. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por cada mãe que esteja com o seu filho. Obrigada que cada mãe que queira ter seu filho de coração, amor de mãe, amor de tudo que vem no coração. Abençoa essas pessoas que dá amor para as nossas crianças, dá amor para quem precisa, em nome de Jesus, Pai. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana protegida pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma excelente semana e volte domingo que vem. Amém?